Olá, queridos. É um prazer poder estar com vocês novamente, em frente às câmeras. Nós estamos vivendo um tempo novo, com as novas diretrizes, do Plano de São Paulo, do governo do estado. E infelizmente, todos nós estamos agora diante desse quadro. A pandemia ela está acelerada, muitos casos, pessoas conhecidas nossas, estão vivendo esse tempo tão difícil que tem reservado a nós, a nossa família, a nossa comunidade. E eu sempre gosto de lembrar a igreja, que nesses tempos difíceis nós sabemos de fato o final da história. Como discípulos de Jesus, como povo da aliança, nós conhecemos o final da história. Nós somos o povo da esperança. E nós precisamos, diante da dificuldade que o país está enfrentando com essa pandemia, que está nos afetando em todas as áreas, não somente na área da saúde pública, não somente com a economia, mas também no campo espiritual, na vida da comunidade. Mas de fato, eu creio, que nós, o povo da aliança, a igreja de Deus na terra, ela ainda é sal e luz. E como eu disse muito tempo atrás, nas nossas lives antigas ainda, nós não podemos parar, estamos em missão. O trabalho da igreja é ser uma igreja que seja relevante para a sua sociedade, independente se as portas estão fechadas por decreto municipal, estadual, federal, nós estamos em missão. E eu quero começar o nosso culto dessa noite elevando a nossa voz a Deus e orando. Afinal de contas, nós temos amigos, nós temos familiares, nós temos pessoas do nosso conhecimento que estão precisando das nossas orações. Então eu quero convidar você na sua casa, nesse momento, a fechar os seus olhos, a orar junto comigo e pedir e invocar o nome de Deus. Há poder na oração, há poder no nome de Jesus e nós queremos fazer isso nessa hora. Feche seus olhos, vamos orar comigo. Pai querido, nós reconhecemos o teu cuidado, reconhecemos que o teu Santo Espírito está entre nós. Obrigado, Pai, que mesmo diante de todas as dificuldades que estamos enfrentando com essa pandemia, até aqui o Senhor tem guardado as nossas famílias. Sabemos sim que há muitas pessoas foram afetadas por essa enfermidade, mas nós pedimos, Senhor, que o Senhor que é médico dos médicos, Senhor dos senhores, venha restaurar aqueles que necessitam de restauração. Em especial, oramos, Senhor Deus, pela igreja, a nossa comunidade, o nosso povo, o povo que é da nossa paróquia, que faz parte dos nossos relacionamentos. Pedimos que o Senhor cure, que o Senhor cuide, que o Senhor restaure. Pai, fica conosco nessa hora e que esse momento especial, Deus, aonde podemos ter através da tecnologia, esse momento de louvar, de adorar, de render graças, de ouvir e ser ministrado pela Tua Palavra, possa chegar à nossa casa, possa chegar à nossa vida, Senhor, de uma maneira forte, de uma maneira impetuosa e poderosa pelo Teu Espírito. Aviva a Tua igreja, renova o nosso coração e faz com que esse momento de culto seja de celebração, seja de honra, seja de glória ao Teu santo nome. Vem Espírito Santo habitar, vem Espírito Santo restaurar. Nós louvamos o Teu santo nome, em nome daquele que vive para sempre, o nosso Salvador, Jesus Cristo, o Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Queridos, depois nós vamos orar também por alguns pedidos que eu deixei separado, mas eu quero aproveitar esse momento para desafiar o seu coração a estar vulnerável à palavra de Deus. Permita que o Espírito Santo nesse momento ministre ao seu coração. Permita que o Espírito Santo nesse momento, através da palavra, através das escrituras, ela possa ter o efeito desejado.
o efeito de restauração, de renovação, um efeito de esperança, um efeito onde o poder do Evangelho possa habitar ricamente no seu coração. Se você está vivendo um momento de desânimo, eu quero te desafiar a ter ânimo, como nas palavras de Deus a Josué: Josué, Moisés morreu, agora é contigo, meu querido. Então seja forte, seja corajoso. Medita na minha palavra de dia e de noite. Que o Senhor, de uma maneira especial, Ele possa de fato restaurar, renovar a nossa vida. E que você seja forte, que você seja corajoso, e que você possa hoje ouvir da voz do Senhor. E eu quero pedir para você nessa hora, abrir as Escrituras Sagradas, e nós vamos meditar nesse momento da Palavra de Deus. Hoje o texto que nós vamos meditar está no livro de Hebreus. Abre lá, querido irmão, eu vou ler na nova versão internacional, a NVI, tudo bem? Então abra comigo a NVI, ou a sua Bíblia, seja digital ou física, capítulo 10 de Hebreus. Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 19, é o tempo que nós teremos agora de reflexão e meditação da parte de Deus para o nosso coração. O versículo 19 diz assim, Hebreus 10, 19: Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu, por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada, e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Pai querido, mais uma vez, a minha oração é que o Senhor fale conosco e que essa palavra ela tenha o efeito desejável no nosso coração. Revela-nos a nós a tua vontade e que através desse momento o teu Espírito Santo possa abençoar o nosso coração nessa hora por tua santa palavra, em nome de Jesus. Já há alguns dias, pelo menos 2 semanas, nós estamos ministrando à igreja uma série de pregações cujo tema é coragem. Coragem para enfrentar os desafios de tempos difíceis. Coragem para enfrentar as lutas de uma sociedade tão complexa, essa que a gente vive, num momento tão adverso, tão confuso, tão incerto. As palavras de Deus a Josué Josué, seja forte e corajoso. Dentro do contexto do livro de Josué, e não é isso que eu vou pregar Hebreus, mas para a gente recapitular aqui o que nós falamos nos últimos dias, dentro desse contexto nós encontramos a figura de um homem que tem que suceder agora a um grande líder espiritual, conhecido por nós nas Escrituras como Moisés. Moisés foi aquele que Deus escolheu para conduzir, não apenas para conduzir, mas para tirar o povo do Egito, conduzindo ele no deserto, sendo suprido as necessidades desse povo por parte de Deus de maneira exclusiva, de Deus na vida do povo, de maneira grande e gloriosa. Mas Moisés, antes de entrar na terra, Deus mostra para ele a abundância da terra e diz assim: olha Moisés,
Você está vendo a minha herança, a promessa de Abraão, ela vai ser dada a outro. E a Bíblia diz para nós que Josué agora é o herdeiro dessa herança, é o herdeiro dessa liderança espiritual, e é ele que vai conduzir o povo à terra prometida, à terra de Canaã. Baseado em todo esse contexto de coragem que Josué teve que enfrentar, e por toda a vida Josué esteve ao lado de Moisés, eu quero trazer para nós talvez um princípio, que essa coragem precisa alcançar o seu coração em tempos difíceis. E aí eu quero que a sua mentalidade, a sua visão de mundo, ela venha a ser transformada pela palavra de Deus para lhe dar esperança. A coragem para viver o hoje, a coragem para enfrentar os desafios. Ela só é possível dentro de uma visão de esperança. Vivemos tempos difíceis, mas vivemos como discípulos do Senhor Jesus, com esperança. E o texto que lemos agora em Hebreus, fala de um grupo de pessoas, ou da própria igreja, né? Lógico que Hebreus capítulo 10, o capítulo 11, que vai falar da galeria da fé, né? Está dentro de um contexto de homens que dedicaram a sua vida à fé. E o versículo que nós lemos lá no capítulo 10, versículo 25, diz assim: não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Como reunir a igreja? Como reunir o povo de Deus? Num tempo tão adverso, onde todas as atividades essenciais que são decretadas pelo município ou pelo estado, até mesmo pela federação, estão hoje praticamente fechadas, inclusive a igreja. Hoje nós estamos conversando, refletindo a palavra de Deus mediante a tecnologia, mas nós não podemos nos reunir por força de um decreto maior. Como nos deixar de se reunir? A gente vê muito nas redes sociais expressões daqueles que são conhecidos como os desigrejados, ou aqueles que são super igreja, né? Que vivem dentro da igreja. Como que nós vamos trabalhar como discípulos de Jesus dentro desse contexto de polarização? Num contexto onde nós precisamos ser comunidade, mas não podemos nos reunir. Esse texto nos traz a ousadia, talvez, de olhar para a palavra de Deus e refletir que é necessário, como membro da igreja de Deus, ou como discípulo de Jesus, investir na nossa comunidade, em tempos difíceis. O investir em nossa comunidade reforça a esperança daquilo que Jesus fez por nós. Ser igreja vai além de reunião pública, ainda que seja necessário que a igreja esteja reunida de maneira coletiva e comunitária. Que os sacramentos sejam exercidos de maneira coletiva e comunitária. Onde o povo possa estar não apenas celebrando, mas vivendo a fé cristã. Mas a fé cristã ela não pode se resumir às quatro paredes do culto da igreja. Nós precisamos abrir o nosso horizonte, abrir a nossa visão maior daquilo do que é ser igreja. E investir na nossa comunidade refere-se também à esperança de que cada um de nós temos naquilo que o Senhor Jesus fez por nós. O texto que nós lemos no capítulo 10 diz que, e é bem enfático, né? O autor ao livro de Hebreus, ele diz assim: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, para entrar no santuário de Deus. Olha só, temos, pois, um grande sacerdote na casa de Deus. Nós, queridos irmãos, fomos comprados por alto preço. Esses dias, em uma das aulas do nosso seminário, eu disse à nossa classe sobre a graça preciosa, que é antagônica à graça barata que vivemos na nossa sociedade pós-moderna, uma sociedade que tem o homem como Deus, como centro,
E nós somos chamados nós somos chamados para ser igreja de Deus, sabedor de que Ele fez por nós. Ele morreu, Ele pagou com a sua vida de maneira substitutiva. Ele pagou, Ele removeu a nossa culpa, Ele derramou o seu sangue naquela cruz. Essa é a vitória e a esperança que eu tenho como discípulo e que todos nós temos. A coragem para viver ou resistir em tempos difíceis é saber da esperança, porque o meu Salvador, o meu Senhor vive. O meu Senhor vive, o teu Senhor vive, independente da pandemia, independente dos problemas que estamos vivendo, independente do que estamos passando. Ele é o meu Redentor, Ele é o seu Redentor, Ele está regendo esse mundo, o Espírito Santo de Deus está cuidando. Quando o texto diz, não deixe de congregar como é costume de alguns, porque o final dos tempos, o dia se aproxima e muitos estão se desigrejando, não deixando de ir à igreja, mas deixando de se relacionar com aquele que o salvou. O desafio para nós nessa noite é ser restaurado plenamente pelo Espírito Santo, querido irmão, que essa palavra alcance a sua família. Você que está enlutado, que perdeu alguém, um ente querido, você que está vivendo tempos difíceis, você que está vivendo a adversidade econômica, você que está vivendo o apuro, querido irmão, eu quero dizer para você, tenha esperança. Não abandone a fé cristã, que é o único bem que você tem talvez nesse tempo. A fé que nos sustenta. Esse texto diz, irmãos, nós temos plena confiança para entrar no Santo do Santo. Não entrar na igreja do Nazareno Viva, num espaço comunitário. É entrar no santuário de Deus. E esse santuário de Deus é aberto pelo sangue de Jesus. Nós temos acesso. Nós temos acesso a entrar pelo sangue de Jesus. O versículo 20 do capítulo 10 diz, um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo, o sacrifício do Cordeiro de Deus, do Filho de Deus, nos abriu o caminho, queridos. Se nós não podemos reunir, é triste. Já há mais de um ano agora, que nós estamos vivendo essa pandemia, estamos enfrentando restrições mais rígidas, os hospitais estão passando momentos difíceis nas suas UTIs, os nossos profissionais da saúde, os nossos médicos, os nossos irmãos, as nossas famílias, os nossos pais, avós, todo mundo enfrentando dias difíceis. Mas eu quero te dizer, há esperança. E eu vou lembrar daquilo que Deus falou a Josué, tenha ânimo, Josué. Estamos em missão, não paramos. Tenha fé, tenha coragem, seja forte e corajoso, enfrente esse tempo amando ao Senhor. Se a gente for agora para o capítulo 11, a gente vai encontrar um grupo de homens e mulheres, personagens da Bíblia, que o texto diz que eles estão ali na galeria da fé. E eles estão na galeria da fé não é porque fizeram boas obras, não. Foi porque foram justificados por essa fé. Foram porque entenderam grandemente o valor dessa fé. Homens como Abraão, como Enoque, homens como Davi, homens como Raabe, são colocadas nesse texto do capítulo 11, mostrando para nós que nós podemos viver à semelhança deles. Gente que viveu a esperança. O versículo 1 do capítulo 11 diz assim, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Não vemos horizonte, mas esperamos tempos melhores. Independente do que estamos enfrentando, eu sei que o meu Redentor vive e Ele vai reinar comigo. E se meu tempo chegar, se o nosso tempo chegar, nós precisamos estar prontos. O nosso dever é estar pronto. Portanto, não desista, não abandone a fé, não permita que a frieza desse tempo ele venha congelar a sua alma e o seu coração.
invista na sua comunidade, reforça o seu entendimento daquilo que o Senhor Jesus fez, tem esperança. A segunda coisa que eu quero refletir com você, sobre esse conceito de investir na nossa comunidade em tempos difíceis, em viver uma vida de coragem, de fé, de ânimo, mesmo em tempos difíceis e de adversidades. O versículo 22 do capítulo 10, abra comigo, o versículo 22 diz assim, versículo 22, sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura, apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Aquele que prometeu é fiel. Para investir na nossa comunidade, para voltar a congregar, voltar a se relacionar, não apenas num espaço comunitário presencial, mas no vivo caminho que é proposto pelo sangue de Jesus e aquilo que Ele fez por nós. Nós devemos reforçar a perseverança daquilo que devemos fazer. Se nós temos que no primeiro momento investir na nossa comunidade, é reforçar a esperança do que Jesus fez, nesse segundo momento nós temos que reforçar a perseverança daquilo que devemos fazer. O que é que nós devemos fazer em tempos de crise, em tempos de aflição? Primeira coisa é aproximar-se de Deus com um coração sincero. E eu sei que você está se aproximando nesse momento de Deus, está ouvindo a palavra de Deus, está sendo renovado pela voz do Senhor. Segundo momento, convicção, fé, uma fé viva, uma fé que tem a finalidade de restaurar não apenas a sua vida espiritual, mas daqueles que cercam você. Nós, como discípulos de Jesus, temos a convicção de que devemos levar as pessoas a ter uma experiência viva com Jesus. É a nossa missão. Não apague o dom que Deus concedeu a você. Persevere, continue, querido irmão, a realizar a vocação daquilo que Deus lhe deu. O texto é muito claro ao falar ao nosso coração. Versículo 22, aproximar-se com um coração sincero diante de Deus, tendo a plena convicção de fé. Não é com fé no governador, no prefeito da nossa cidade aqui em Hortolândia, que também nós precisamos orar por ele. Não apenas nosso presidente, o Congresso Nacional, fé partidária, não. O texto para nós, ele é claro, tendo um coração sincero e a plena convicção de fé naquilo que ele fez. E o texto vai adiante, uma convicção de fé, tendo os nossos corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada. Significa que nós agora somos levados a se aproximar, a se agarrar na esperança, porque agora nós somos um quê? Um povo, ou de maneira singular, um discípulo que foi lavado pelo sangue de Jesus e que agora tem uma missão. A nossa missão como igreja, queridos, não podemos nos acovardar nesse tempo. Às vezes eu olho para a igreja de maneira comunitária, pessoas que se declaram cristãs, mas que estão se acovardando. Eu sei que são dias difíceis, mas não é tempo de se acovardar, a gente precisa se posicionar. O Senhor é conosco, o Senhor está com todos nós, o Senhor está dando graça, o Senhor está dando vitória à sua casa, meu querido irmão. E o Senhor vai proteger você. A nossa consciência, que agora é perdoada, renovada pelo sangue de Jesus, tendo agora que se apegar a uma fé viva. Qual é a fé que você tem se apegado em dias difíceis, querido irmão, minha irmã, meu amigo, você que nos assiste? Se de fato os nossos governantes dizem que
a igreja é essencial, não é porque eles dizem, é porque a igreja, como instituição divina, tem uma missão de restaurar pessoas. As doenças emocionais estão surgindo, gente entrando em depressão, pessoas perderam emprego, e a igreja tem esse poder agora de levar à tua casa, ao teu coração, uma mensagem de um Deus que está regindo esse universo, está cuidando de tudo. O mundo não está nas mãos de Satanás, mas está nas mãos do Senhor. Então tenha fé, querido irmão. É interessante que o texto diz, no versículo 23, que nós devemos nos apegar com firmeza e esperança. Se apegue com firmeza e esperança, né? Esse é o nosso dever. O que Jesus fez, está feito. Foi dado mediante a graça. O nosso dever agora é perseverar e investir a nossa vida nessa comunidade, se apegando à esperança. E aí, se apegar à esperança, reflete numa prática de vida, de cuidar um do outro, considerar uns aos outros. Versículo 23, 24 diz assim: e consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos-nos de reunir-nos como igreja, segundo é costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Será que nós estamos vivendo os últimos momentos? Será que as Escrituras nos apontam para um final dos tempos? Eu sei de algo, independente do que virá, eu preciso estar pronto, a igreja precisa estar pronta, e nós precisamos cumprir aquilo que nos foi dado como vocação celestial. Paulo disse: eu não fui desobediente à visão celestial, antes procurei cumprir, pregando o evangelho a tempo e a fora de tempo. Esse é o nosso chamado, a cumprir a mensagem do evangelho. E portanto, querido irmão, se a esperança está em Jesus, que nos salvou, nos dando livre acesso a Deus, independente se temos igreja física ou não, nós temos acesso a Deus, podemos orar, podemos ler as Escrituras. Mas dentro do contexto da perseverança, dentro do contexto comunitário em que nós vivemos, nós vamos se aproximar diante de Deus, pegar a mão do aquele que está caído, levantar aquele que está aflito, cuidar do enfermo, abençoar, orar um com o outro. Queridos irmãos, o quanto é difícil nesse tempo de pandemia, pessoas que ficaram doentes, ficaram sozinhas, isoladas, não tiveram abraço, não tiveram apoio. É uma doença que nos afasta das pessoas, porque ela é contagiosa. Mas eu quero dizer para você, o nosso papel comunitário como igreja, independente do nosso culto público, deve ser de aproximar-se a Deus, porque temos acesso, e devemos nos agarrar a essa esperança, fazer com aquele que está deprimido, com aquele que perdeu a esperança, a voltar a ter fé e esperança naquele que é o Senhor. Considerar o outro, cuidar do outro, fazer com que o outro seja estimulado a viver intensamente por Cristo. São tempos difíceis. As redes sociais nos apontam muitas coisas a nível político, essa polarização política em torno da vacina, governos brigando, políticos brigando, Supremo Tribunal. Que país que estamos vivendo, que dias difíceis. Nossas liberdades sendo colocadas em xeque. Mas eu preciso, mesmo diante desse cenário, dizer algo a você. Se nós, queridos irmãos, não começarmos a ter mais empatia pelo próximo, a considerar o outro superior, se nós não começarmos a cuidar do outro em amor, como diz o versículo 24, considerando uns aos outros, para incentivá-los ao amor e às boas obras, se nós não começarmos a fazer isso, nós vamos deixar de ser igreja. Se não podemos nos reunir, muito bem, mas vamos continuar a sermos discípulos do Senhor. Para você refletir e praticar junto comigo, nesse momento final da nossa reflexão. Você se sente livre, de consciência limpa? Você sente um cidadão, um discípulo livre? A sua consciência está limpa?
por estar na presença de Deus, por aquilo que Jesus fez por você. Você é um regenerado, uma pessoa que teve uma experiência com Cristo, a sua consciência é cristã, a sua vida, você tem entendimento de que você pode ter acesso a Deus. Segundo, você compreende que investir tempo na comunidade é um reflexo do seu amor a Deus, é um reflexo do seu amor e da sua dedicação a Deus. Você tem pagado esse preço de amor à sua comunidade, às pessoas, à nossa igreja, como diz o texto, que muitos estão abandonando a igreja, estão abandonando a fé em Cristo. E por último, é o desafio social. Entre em contato com as pessoas da sua comunidade, com os seus amigos, com as pessoas que nos cercam, que fazem parte da nossa paróquia, da nossa igreja. Estimulem-as a viverem mutuamente, amando um ao outro, a cuidando um do outro. Esse convívio comunitário que está sendo colocado em xeque pela pandemia, nós podemos fazer e reatar de maneira individual, amando, cuidando, se importando. Nós vivemos uma cultura extremamente individualista, onde há muitas narrativas que nos cercam e que muitas vozes que fazem-nos a escolher caminhos equivocados. Queridos, nós somos movidos pela voz do Espírito e pela palavra de Deus. A Bíblia nos coloca o homem como objeto, o centro, o alvo do amor de Deus. E a igreja deve ser essa agência do amor. Ainda que estamos vivendo o que vivemos, não vamos parar porque estamos em missão. A nossa comunidade, a Igreja do Nazareno Viva, tem por missão levar as pessoas a ter uma experiência profunda e viva com Jesus. Como que vamos fazer isso? Como que nós vamos fazer isso? Como que a Igreja do Senhor vai realizar? Nós vamos nos esconder, nós vamos nos acovardar, ou vamos ouvir as palavras de Deus, como foi dito no início, que Deus disse a Josué, o desafio é imenso, você vai ter que agora atravessar o mar, você vai ter que conduzir o povo, você vai ter que herdar uma terra onde há gigantes, onde há inimigos, mas ser forte e corajoso, porque eu sou contigo. Eu tenho tido isso como missão no meu coração e na minha vida. Deus é comigo. Tudo que estamos fazendo na nossa comunidade, na nossa igreja, tem um único objetivo: ser uma igreja relevante em nossa cidade. Uma igreja que não apenas tenha uma boa palavra, mas que seja arauto, que seja sal, que seja luz. Que o Senhor nos ajude nesse tempo. Que o Senhor restaure a sua fé e o seu coração. Antes de eu encerrar, eu quero orar com você. E depois eu vou dar alguns anúncios que são relevantes e importantes para o nosso momento da nossa comunidade. Então eu quero que diante dessa pregação, desse momento de reflexão, você ouça a voz do Senhor. E que você possa agora ouvir de maneira plena aquilo que Deus tem de fato para o seu coração. Eu quero fazer um pedido a você: não deixe de orar. Invoque a Deus. Invoque a Deus para que Deus possa colocar as suas mãos sobre o nosso mundo, não sobre nossa nação, sobre o mundo que está passando por o que está passando com essa pandemia. Lembremos de orar pelo pastor Fausto Nini, pastor da Igreja do Nazareno em Itatiba. Pastor Fausto teve uma parada respiratória, está em coma induzido, está estável agora, mas ainda com cuidados médicos, dos seus cuidados vitais. Que Deus cuide do pastor Fausto. Pastor Fausto é um amigo pessoal. Nós estudamos 4 anos juntos no seminário. É um homem que necessita das nossas orações. Pastor Carlos Eduardo, também de Itatiba, pastor titular lá, que está se recuperando. O Gelson, que teve Covid, que é caminhoneiro, estava na Bahia, retornou para São Paulo, está se recuperando. Nós queremos orar pela Simone, a Simone, que é enfermeira ali na Unicamp, a Dalciane, que é enfermeira ali no Hospital Mário Gatti, Francisco, que também trabalha na área de saúde, pessoas do nosso círculo que estão à frente disso e precisam da nossa oração.
Eu quero pedir que você ore conosco por esses motivos de saúde pública. Orar pelo nosso prefeito. E também orar, querido irmão, e aqui já vou aproveitar para a gente ir para o final e já finalizar. Orar pela nossa comunidade. Nós estamos, como eu disse na última semana, nós estaremos celebrando a ceia e realizando o último culto presencial no nosso endereço, ali no Nova Hortolândia. Se Deus nos permitir, logo estaremos juntos, presencialmente, num novo espaço que está ficando lindo. Você vai ter a oportunidade de ver uns vídeos, né, no final, um pouco da reforma, um pouco daquilo que está sendo realizado na nossa igreja. A nossa comunidade, a Igreja do Nazareno Viva, tem por objetivo levar as pessoas a uma experiência viva com Jesus. E estamos trabalhando há 1 ano nesse projeto de revitalização, de restauração e de fazer com que a nossa comunidade seja de fato uma comunidade relevante e com objetivos. O desafio que nós temos para esses dias, nós estamos terminando todas as nossas reformas para receber a sua família, os seus filhos, a sua casa, seus queridos. Nós estamos terminando. E eu preciso que você ore. Chegamos no momento final já da reforma e os recursos já diminuíram. Preciso muito que a igreja, os membros da nossa comunidade, nesse tempo de ausência de culto presencial, continue a nos ajudar com a sua fidelidade, com o seu amor. Irmãos, eu só tenho a agradecer a você, querido, que faz parte da nossa comunidade, a Igreja Nazareno Viva. Eu louvo a Deus pela sua história, pela sua família. Tudo que nós estamos fazendo lá foi porque você fez com que tudo isso se tornasse uma realidade. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida, mas quero encorajá-lo a não parar. Nós ainda temos necessidades. Essa semana, possivelmente a semana do dia 20, nós estaremos já colocando a fachada com uma porta de vidro, terminando a reforma externa, construção da plataforma onde será o púlpito da igreja, as salas estão quase prontas, a parte de pintura. Nós precisamos que você ore comigo e também nos ajude financeiramente. Nós vamos depois disponibilizar ali, mediante os links que nós vamos oferecer para você poder ofertar. Eu quero de fato, querido irmão, que você ore comigo porque as necessidades são grandes, os desafios são imensos. Nós vamos mudar, se Deus quiser, bem próximo à segunda-feira, nós já estaremos lá com toda a nossa igreja instalada lá e agora refazendo para que a igreja se torne de fato uma igreja bonita, sólida e sobretudo vibrante, viva, uma igreja que possa honrar e glorificar o nome de Jesus. Eu peço que você continue orando com nós em nome de Jesus. Antes de eu terminar, deixa eu ver aqui a minha agendinha, se eu esqueci de alguma coisa. Muito bem. Vamos orar então. Pai querido, chegamos ao final. É um tempo de gratidão, onde nós podemos, como igreja, refletir no grande exemplo que o autor aos Hebreus diz que nós, como igreja, temos essa esperança. O Senhor fez, o Senhor nos deu a oportunidade de entrar no santuário. A nossa parte é manter o coração firme, inabalável, coração sincero, vívido diante da Tua presença, perseverando em tempos difíceis. Pai, eu quero colocar esta igreja, essa comunidade que de fato já há bastante tempo tem enfrentado lutas e dificuldades, mas até aqui o Senhor nos ajudou. Nesse tempo de pandemia nós crescemos, nós somos renovados, nós temos a certeza de que o Senhor está conosco. Muitas coisas o Senhor está fazendo e eu tenho certeza que ainda neste ano de 2021, o Senhor há de nos abençoar, o Senhor há de renovar a nossa aliança, o Senhor há de renovar as nossas forças. E de novo, Pai, apresentamos a vida do Gelson, a vida do Fausto, a vida dos nossos irmãos e irmãs, porque eu sei que o Teu Espírito Santo, Pai,
há de renovar o coração, há de fortalecer a fé e há de abençoá-los. Em nome de Jesus, Pai, eu quero pedir que a presença do Espírito Santo possa ser derramada sobre os corações, sobre cada vida que está nos ouvindo nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Querido irmão, Deus abençoe sua vida, que o amor de Deus, que a graça do Salvador Jesus Cristo e que o consolo do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, esteja sobre a sua casa, esteja sobre a sua família. Que Deus te abençoe ricamente. Fique ligado nas nossas redes sociais, nos nossos avisos que nós vamos estar enviando durante a semana sobre a nossa comunidade, um novo espaço. Gente, está ficando maravilhoso, está ficando lindo. O espaço Conviva, onde nós estaremos ali para ter comunhão, estudo bíblico. Há muita coisa linda que Deus está fazendo no nosso meio. Você é convidado pessoal meu como pastor dessa comunidade, a fazer parte, a acreditar nesse projeto. Estamos sonhando e trabalhando para que a nossa igreja, num novo espaço, seja de fato uma igreja que glorifique o nome de Jesus. Deus abençoe sua vida, querido irmão. Deus abençoe sua família, em nome do Senhor Jesus. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm